Antes de falar das inconsistências do modelo de Bohr-Sommerfeld, vamos fazer um pequeno experimento, né? Então, aqui no Google, eu digitei a palavra átomo e nas imagens, né, o que aparece? Aparece modelos sempre semelhantes a, a, ao que é mais popular para o átomo, né? Aquilo que nós chamamos de modelo popular no átomo, que está presente em muitos livros e nos logos, nas camisetas e tudo mais. Isso mostra que essa imagem é muito forte no imaginário popular e também nós pegamos autores que vamos dizer assim, elucidam o átomo levando em conta este modelo, né? Há alguma exceção, né? Algumas figuras são diferentes, mas são poucas, né? Ah, aqui no núcleo também, nós vamos ver mais para frente, em outro vídeo, de que o formato do núcleo não pode ser esse daqui. Isso parece um cacho de uvas, né? Não, ele é esférico, tá? E, bom, se formos fazer a mesma pesquisa, em vez de colocar a palavra átomo, colocarmos a palavra atom em inglês, né? Então, átomo em inglês, a situação muda um pouquinho, né? Então não aparece tanto aquelas figuras, embora ela está presente aqui também, ela também é forte, né? Aqui, ó, presente neste cantinho aqui, né? Essa já é uma concepção diferente de átomo, né? Mas ela também está presente mesmo quando pensamos assim no âmbito já global, né? Fora do Brasil. No Brasil parece ser mais forte, né? Essa imagem clássica, vamos dizer assim, do átomo é mais forte, mas ela é universal, vamos dizer assim. E, bom, o átomo não é isso. O átomo não tem essa configuração aqui. E agora vamos tentar entender o porquê que ele não pode ser dessa maneira, né? A gente poderia dizer com um certo exagero que esse tipo de modelo atômico é muito semelhante à crença de que a Terra é plana, e vamos ver o porquê disso. Bem, vamos falar um pouco das inconsistências do modelo de Bohr-Sommerfeld, né? O modelo popular do átomo. Bom, essencialmente é um modelo em que o elétron estaria girando em torno do núcleo em órbitas elípticas ou circulares. A primeira inconsistência que nós podemos apontar é de que, por exemplo, o átomo de hidrogênio ele só tem um elétron, então significa que eu teria um próton aqui e um elétron girando em torno desse próton. Esse modelo, ele é claro, é plano, né? Então a órbita seria estabeleceria um plano e o átomo então caberia num espaço, né? Num volume muito pequenininho em que você teria o plano, né? Numa altura impensavelmente pequena. Então, fica difícil você imaginar como esse tipo de átomo poderia constituir um gás, por exemplo, vamos pegar o H2, ele é feito só de átomos de hidrogênio. Como que esse gás poderia exercer uma pressão equivalente em qualquer direção do espaço dentro de um modelo de átomo em que ele seria plano? Se nós colocarmos vários átomos desse tipo juntos, eles teriam a tendência a se empilhar, ou seja, não é um modelo que ele pressupõe que o átomo ocupe um certo volume do espaço. Talvez algumas pessoas podem pensar que o volume do átomo poderia ser atribuído ao fato de que a órbita se modifica com o tempo. Então, o elétron passa está girando assim, mas ele pode mudar de plano, né? A órbita pode mudar de plano de tal forma a
constituir um certo volume. Só que esse tipo de pressuposição contraria frontalmente uma das leis da física, que é a conservação do momento angular. Uma vez que você tenha o elétron girando dessa maneira, a única maneira de você modificar o plano de órbita do elétron é tendo um torque, uma força externa que atue sobre esse elétron. Somente assim, o plano da órbita poderia mudar com o tempo para dar uma certa tridimensionalidade ao átomo, né? E, em princípio, nós não teríamos um torque que poderia atuar, né, externamente ao átomo de forma a permanentemente estar mudando o plano de órbita para dar a noção de tridimensionalidade para o átomo, né? Outros aspectos em que poderemos apontar como inconsistência é o seguinte: se você tiver o elétron girando num plano em torno do núcleo, isso pressupõe também que haverá a formação de um campo magnético. Então, uma vez que o elétron tenha uma carga, né, e essa carga está girando, né, pelas leis do eletromagnetismo, você deveria ter a formação de um campo magnético em torno do átomo, com um polo norte e um polo sul. Então, isso deveria influenciar bastante os átomos vizinhos. Se a gente for imaginar uma porção de átomos de hidrogênio formando o gás hidrogênio, esses átomos deveriam, pela força magnética, exercer uma ação sobre os átomos vizinhos. Então, as propriedades desse gás ou dessa substância formada por esses átomos seria muito estranha, né? Nós poderíamos ter um campo magnético macroscópico nulo se nós, para cada elétron que gira assim, existe um átomo vizinho que o elétron gira no sentido contrário, de tal forma que o campo magnético de um átomo estaria com o polo norte para cima e do vizinho com o polo norte para baixo. Então, se anularia a ação do campo magnético dos dois, né? Contudo, ali você teria uma força, vamos dizer assim, de ação de atração entre os dois átomos, né? Numa situação em que o elétron gira nesse plano, então você teria a aproximação dos dois planos dos elétrons. Então, isso seria muito estranho, porque você talvez tivesse que, pela repulsão dos elétrons e pela ação dos campos, você ter um ângulo, talvez, entre os átomos, né? Isso, se você for imaginar que propriedades macroscópicas que essa substância teria, seria muito estranho. Uma delas, por exemplo, é que se você colocar um campo magnético externo muito forte, você iria orientar os campos magnéticos desses átomos todos na mesma direção. Então, o hidrogênio seria um gás magnetizável. Na verdade, qualquer substância teria uma magnetização forte, considerável, né? E algumas substâncias, como o próprio hidrogênio, eles não são magnetizáveis, né? Então, pela questão da magnetização, as propriedades previstas por esse modelo atômico não se verificam experimentalmente, né? Outro detalhe seria, digamos que você pegue uma porção de átomo de hidrogênio oriundo de uma estrela no espaço onde não há gravidade. Então, você teria esse gás dentro de um recipiente com uma certa pressão. E aí você traz para a Terra. Bom, na Terra, nós temos uma força de gravidade, e essa força de gravidade poderia, sim, exercer um torque sobre a órbita desses átomos, né? Então, o que poderia acontecer efetivamente é que, vamos imaginar que cada átomo, o elétron, tivesse numa órbita, num plano diferente, e juntando tudo isso, você tivesse uma tridimensionalidade
na substância. Com a ação da gravidade, o peso dos átomos que estão em cima sobre os átomos que estão de baixo faria com que a órbita desses elétrons se alinhassem. Então, o que iria acontecer? O gás iria se expandir nessa direção, nas direções horizontais, e se comprimir na direção vertical. Então, você teria uma espécie de compressão anisotrópica do gás, que é um fenômeno que absolutamente não é observado experimentalmente. Na verdade, qualquer substância que fosse trazida do espaço, digamos que você traga uma pedra lunar no espaço, pela ação da gravidade, as órbitas dos elétrons, dos diversos átomos que estariam ali, teriam a tendência a se alinhar, porque a gravidade faria torque sobre eles, né? Então, qualquer substância deveria se achatar quando é colocada em situação de gravidade. Isso não é observado. Mas, se vocês acham que isso não é suficiente para questionar o modelo de órbitas, né, o modelo popular, na verdade, esses efeitos não o principal argumento para rebater esse modelo, né? O principal é a impossibilidade desse modelo explicar as ligações interatômicas, né? Imagina você, pegue um átomo de hidrogênio, um átomo qualquer, você tem um elétron girando em torno do núcleo a uma grande velocidade. O modelo de Bohr prevê que a velocidade do elétron na primeira órbita do hidrogênio, para n igual a 1, é da ordem de 2 vezes 10 a 6 metros por segundo, mais ou menos dá uns 2.300 quilômetros por segundo. Isso é mais ou menos, um pouco menos que 1% da velocidade da luz. Não chega a ser relativístico, mas é uma velocidade estonteante. Com essa velocidade, e considerando que o raio dessa órbita é da ordem de meio angstrom, né, que representa 0,5 vezes 10 a menos 10 de metros, esse átomo deveria dar, por segundo, cerca de 7 quadrilhões de voltas. Então, você imagina que o elétron é uma esfera rígida que dá 7 quadrilhões de voltas por segundo em torno do núcleo. Imagina você aproximar esse sistema de outro átomo, que é o mesmo sistema em que os elétrons estão girando de uma maneira tão estonteante, né, em torno do núcleo. O que aconteceria se eu aproximasse um átomo desse do outro, né? Fatalmente, sendo o elétron uma partícula rígida, vamos dizer assim, tem alguns desenhos que até mostram o reflexo da luz na superfície do elétron, né? Fatalmente, esses elétrons se colideriam em algum momento, muito menor que um segundo, na verdade, e eles ricocheteariam, e então seria impossível você ter ligação interatômica. Então, como que nós explicaríamos as moléculas com esse modelo? Então, isso aponta que o modelo popular, o modelo que está na cabeça de uma grande número de pessoas, né, que é tão difundido nos meios de comunicação, é um modelo inconsistente. Se ele é um modelo inconsistente, qual que seria o modelo que, de fato, digamos assim, é um pouco melhor para explicar as propriedades da matéria? Então, esse modelo é o modelo que advém com a nova teoria quântica e é objeto do nosso próximo vídeo.